Quando Jesus chegava, ele sempre dizia Shalom. Shalom quer dizer paz. Quando Jesus está presente, tem paz. Onde está o Senhor, tem paz. Por isso, no meio de tantas tribulações, no meio de tantas agonias, choro, lamentação, mas quem tem Jesus tem paz. Por isso Paulo diz, Ele é a nossa paz. Muito bem, hoje nós estamos vivendo um dia especial. Você já ouviu falar no Brasil de algum presidente que já presidiu a nossa pátria, de pedir um dia de jejum e oração? Eu não me lembro disso. Pode ter até acontecido, mas eu não me lembro. Mas o nosso presidente, sentindo naturalmente a aflição e o calor das pressões, ele pediu aos líderes que pudessem, não apenas os evangélicos, mas todo o povo do Brasil, que pudesse criar esse dia nacional hoje, esse dia hoje de jejum e oração. Eu creio que Deus não estava dormindo, porque Ele não dorme e nem cochila, não dorme nem dormita. Então Deus naturalmente ouviu e está ouvindo o clamor do seu povo. Naturalmente a Bíblia diz que Ele desce e Ele sara a nossa terra. Essa é a nossa esperança, de sarar a nossa terra. Mas nós vamos começar hoje, antes de entregar o recado da palavra de Deus, que eu vou falar hoje sobre escatologia. Escatós últimas coisas, logia, estudo. Escatologia, estudo das últimas coisas, a vinda de Jesus que se aproxima. Se você não crê na Bíblia, você crê na televisão. Todos os dias alguma coisa está acontecendo como realização, como confirmação dos sinais da vinda de Cristo. Lá no Japão, Eduardo, Deus abençoe você. Ele é especial, esse japonês, membro da nossa igreja que está no Japão. E graças a Deus por todas as pessoas que nos estão vendo e ouvindo. Deveria pregar em Rancharia, os 70 anos da igreja presbiteriana de Rancharia, mas por causa desse vírus aí, não é? Ficou para outra ocasião. Mas então um grande abraço aos meus familiares de Rancharia, que Deus possa abençoá-los. Algumas pessoas estão perguntando pelos meus livros de escatologia. Antes de escatologia eu escrevi Vencendo no Poder da Fé, um livro sobre fé. Também escrevi Conhecendo a Vontade de Deus. Esses dois livros, antes tinha escrito também Porque um Jovem Entra nas Drogas, mas já acabaram aqueles livros. Mas eu escrevi 9 livros sobre escatologia. Então, gostaria de pensar que você pode adquiri-los, não é? Dispensações, as 70 semanas de Daniel, estudo impressionante sobre aquelas 70 semanas de Daniel, e os 4 reinos de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, né? O arrebatamento da igreja. Há um livro que não está aqui ainda, que acabou, que são sinais da vinda de Cristo, mas depois arrebatamento da igreja. E também descortinando a escatologia, eu escrevi a grande tribulação, 7 anos da grande tribulação que teremos ou terão, porque eu já não estou aqui, a igreja já foi arrebatada, o anticristo e o falso profeta. Se quiser conhecer sobre esse homem aqui, alguns estão dizendo que Macron lá da França é o anticristo. Mas isso não existe, gente. Outros estão dizendo o Papa que é o anticristo. Também não existe, gente. Ninguém sabe quem é o anticristo, porque tem um que o detém, tem um que não deixa esse anticristo se manifestar aqui na terra. E esse um, naturalmente, é o Espírito Santo. Nós precisamos saber hoje um pouco sobre isso.
Israel é o relógio de Deus, Israel. E as últimas notícias que a gente tem de Israel é impressionante o que está acontecendo em Israel. Aliás, eles estão saindo em primeiro lugar, com a vacina contra esse vírus. Dentro de pouco tempo, essa vacina já estará no mundo inteiro, se Deus quiser. Mas eu creio numa vacina muito maior do que essa, que é a vacina da oração. Nós estamos orando para que essa praga saia de sobre as nossas nações, não entre na sua casa, não entre na sua igreja e saia de onde ela estiver ainda alojada. A mensagem de Cristo às 7 igrejas do Apocalipse. E um outro livro também que já esgotou, mas dentro em breve estará aqui, é um livro sobre o milênio, que são 1000 anos que Jesus vai reinar aqui na terra. Muito bem, eu queria pedir ao pastor aqui, que é o meu secretário ad hoc agora, que leve esses livros para lá, por favor. E se você quiser adquirir esses livros, eu não vivo disso, graças a Deus, não morria de fome, né? Então, se você quiser adquirir esses livros, você poderá adquiri-los através da nossa página, Primeira Igreja Molívio. É só você, no seu celular, você já pede e a Nívia vai estar dando esses livros. Dando modo de dizer, estará vendendo esses livros. R$20. Não sei quanto custa uma garrafa de pinga, mas esse livro é bem melhor do que uma garrafa de pinga, né? Sai em nome de Jesus! Existe um país no mundo, que eu não me lembro agora, mas é lá no Oriente, que tem uma rosa branca muito bonita. Aliás, o mundo inteiro tem rosa branca, mas ali é diferente. Enquanto ela está ali no pé, ela é muito branquinha, mas quando você chega lá e corta aquela rosa, ela começa a ficar vermelha. É impressionante essa ilustração da rosa branquinha, pura, que foi a cruz e se tornou vermelha, o sangue carmesim, que passando sobre nós, nos livra de todo o mal. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a vinda do Senhor Jesus. Desde o Gênesis, Deus deu a promessa da vinda do Senhor Jesus como um Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz que depois que Adão e Eva pecaram, Deus matou um cordeiro. Como é que Deus podia descer do céu e matar um cordeiro? Muitas vezes Deus desceu, Jesus desceu, o Espírito Santo desceu em forma de homem. Uma vez, a própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eu saiba, desceram até a casa de Abraão. Depois um ficou ali. Isso na Bíblia chama-se teofania. Quando você estiver lendo a Bíblia no Velho Testamento, que ali o anjo não aceitar culto, então isso aqui é um anjo comum. Mas quando aquele anjo aparecer ali e ele aceitar culto, ele aceitar reverência, ali é uma teofania, ali é o Deus presente naquele lugar. Por isso na Bíblia, e na sua Bíblia estará em letra maiúscula, para dizer que ali não é um simples anjo. Pois bem, então Deus matou um cordeiro e tirou o couro desse cordeiro para fazer a primeira vestimenta, porque Adão e Eva tinham colhido folhas de figueira para fazer aventais. E folha de figueira não tapa a vergonha material espiritual do homem e da mulher. Então veio a primeira vestimenta. Mais tarde um pouco, Deus fala com Abraão: Abraão, você me ama, e eu sei que você me ama, mas você tem coragem de matar até o seu próprio filho em culto para mim?
Bem, nunca tinha acontecido isso e nem vai acontecer nunca, que Deus nunca aceitou de nós matarmos os nossos filhos como se faziam ao Deus Moloque e a outros deuses. Deus não quer sacrifício humano nos altares do Senhor no Velho Testamento. Mas se Deus falou, Deus locuta causa finita est. Se Deus falou, não tem que discutir. Eu dou meu filho. E ele foi lá para o Monte Moriá, levando o cutelo, aquela faca côncava, levando as pedras para fazer fogo, levando a lenha para fazer o fogo ali e o sacrifício. Mas aquele menino, aquele rapaz, filho de Abraão, Isaac: papai, eu estou estranhando. E onde está o cordeiro que sempre a gente leva para o sacrifício? Naquele instante, Abraão põe o nome de Deus. Abraão põe um apelido em Deus: Jeová Jiré. Deus proverá o cordeiro. E subiu com um moço, amarrou o moço sobre a lenha. E quando suspende o cutelo para matá-lo, veio uma voz dos céus: para, eu sei que você me ama. E quando ele olha do lado, tinha um cordeirinho amarrado num cipó. Esse cordeirinho amarrado ali é o Senhor Jesus, substituto de Isaac. É o Deus que se fez carne e está lá na cruz para se substituir a mim e a você, para substituir a todos nós, dando-nos a salvação. Pois bem, não apenas isso, mas lá no Egito, depois de 430 anos de escravidão, Deus levanta Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. E ele diz lá para o faraó, se ele falasse inglês, ele diria: let my people go, deixa meu povo ir. Mas faraó endureceu, veio uma praga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pragas, e ele não deixa o povo. Então agora vem uma praga maior, todo primogênito vai morrer. Mas Deus sempre tem um livramento para o seu povo. E Deus diz para Abraão: peça que cada família mate um cordeiro, coloque o sangue na bacia, e ali com o isopo, uma pequena arvorezinha que dá para fazer pincel, pega ali, faça um pincel, passa nas ombreiras das portas, que a hora que a morte chegar na casa dos fiéis, a morte não entrará por causa do sangue. Presta atenção, você tem o sangue de Jesus nas ombreiras do seu coração. Praga nenhuma poderá chegar à sua tenda. Você está me ouvindo? Você está me escutando? Ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cada cordeirinho que morria em cada casa era o símbolo do Senhor Jesus que haveria de vir. Mais tarde, então, vem Isaías. Isaías no capítulo 9 fala sobre os nomes de Jesus. Em outros capítulos mais, dali do 40, 41, 42, 43, ele vai falando sobre o sofrimento de Jesus. Mas no capítulo 53, no versículo 7, ele diz que Jesus é o cordeiro mudo que vai para o matadouro, sem abrir a sua boca. Diante de Pilatos, Pilatos fica admirado do silêncio de Jesus. Agora não é hora de falar, agora é hora de sofrer, agora é hora de carregar a cruz, agora é hora de ir para o madeiro, agora é hora de morrer, agora é hora de salvar aqueles que em mim venham a crer. Jesus é o cordeiro mudo. Descortina-se o Novo Testamento. Vem um homem esquisito, um homem que tem uma roupa esquisita, um homem que tem uma comida esquisita.
E ele tem uma mensagem esquisita também. Ele olha para as autoridades daquele tempo e ele diz: raça de víbora. Se João Batista estivesse hoje no Brasil, eu acho que ele estenderia o dedo para muitas autoridades neste Brasil e diria: raça de víbora. Mas ele não tem só essa palavra dura, essa palavra forte. Os seus discípulos que estavam perto dele, de repente veio um homem passar ali. Ele é querido, ele é maravilhoso, ele é lindo demais. E ele diz o seguinte, ele responde a pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? E agora é João Batista que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu fosse você que estivesse em casa agora, eu dizia: aleluia, glória a Deus, porque temos o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe o que aconteceu? Os discípulos de João Batista começaram a largar João Batista e correr atrás de Jesus, largando o bom para correr atrás do melhor. Agora ele é o nosso mestre. Querido, Jesus nasce da Virgem Maria. Maria e José estão em Belém, procurando um lugarzinho para se acomodar. Está chegando a hora das dores de parto de Maria, mas ninguém abre a porta. Só alguém que se compadeceu e deu lá a estrebaria, para que apenas a companhia dos animais estivessem ali na hora do parto de Maria. José naturalmente foi o parteiro, talvez, e ele começa ali a sua jornada num berço de madeira, termina a sua jornada uma cruz de madeira. Ele é aquele humilde, despiu-se de toda a sua glória lá nos céus, para descer aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só duas classes de pessoas que ouviram o vagido da criança, o choro de Jesus. Lá nos campos, os pastores, simples pastores, talvez analfabetos, que sabiam que não sabiam nada, mas eles ouviram o cântico dos anjos, a presença dos anjos e o recado que era para ir até Belém. Hoje vos digo que nasceu hoje em Belém Jesus, o Salvador do mundo. E eles foram lá e acharam como os anjos tinham anunciado. Essa é a primeira classe. A segunda classe, como diz Fulton Sheen, um padre americano que eu gosto muito, não sei se ainda é vivo, ele disse que a outra classe foi dos magos. Se lá no campo eles sabiam que não sabiam nada, esses magos inteligentes, cultos, que conheciam e estudavam os astros e o Velho Testamento, mas eles sabiam que não sabiam tudo. Lá não sabiam nada, aqui sabiam que não sabiam tudo. Só essas duas classes de pessoas que ouviram o vagido de Jesus. Se lá no Velho Testamento, mais de 300 profecias sobre a primeira vinda de Jesus, e tudo se cumpriu ipsis literis, letra por letra. Agora, mais de 300 profecias também estão sobre a segunda vinda de Jesus. E ele diz: eu vim e eu vou outra vez para meu Pai, mas eu virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Capítulo 14 de João. Ele disse: eu voltarei. E quando ele toma a última ceia com seus amados, naquela Páscoa, ele diz: desejei muito tomar essa ceia com vocês, porque não tomarei mais até aquele dia. E o apóstolo São Paulo, recomendando a ceia do Senhor, em cada domingo que eles se reuniam, está escrito assim: fazei isso em memória de mim, anunciando a minha morte até que eu venha. Cada vez que você toma a Eucaristia, cada vez que você toma a Santa Ceia do Senhor, você está anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e depois lá no Monte das Oliveiras, Ele assunta-se aos céus. Ele sobe até subir nas nuvens. E os discípulos olhando para cima. Que coisa impressionante! O nosso mestre subiu, mas ele disse que vai enviar o Espírito Santo para estar conosco. Então, logo que Jesus desaparece das nuvens, os anjos vêm e diz: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Isso é o começo de Atos, não é? Assim como ele subiu, ele também descerá. Ele também descerá, da mesma maneira que vocês viram nos subir. Então, agora, a igreja que ele fundou, que as portas do inferno não hão de prevalecer contra Jesus. Jesus não fundou a sua igreja em cima de Pedro, porque pouco depois que Jesus falou naquela revelação, que era a palavra de Pedro, sobre aquela palavra Jesus estaria lançando a sua igreja. Logo ele falou com Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Será que Jesus ia fundar a sua igreja sobre um homem que no mesmo instante que está falando uma coisa boa, de repente já está falando asneira? Não, a pedra é Jesus Cristo. Pedro é um pedaço de pedra, um pedacinho de pedra, até porque ele nunca foi papa, até ele era casado. Como é que ele era papa se ele era casado? E às vezes eu brinco jocosamente que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Então, sabe, o papa só veio depois de muitos séculos, alguns séculos, 3, 4 séculos depois. Mas Pedro foi o primeiro pastor. Quando Jesus lá na Galileia disse, já que ele negou 3 vezes, agora Jesus disse: Pedro, você me negou 3 vezes, 3 vezes eu também vou perguntar para você: você me ama? Você me ama? Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Ele foi o primeiro pastor daquele grupo que estava ali naturalmente. Ah, querido, é Pedro que fala que Jesus é a pedra angular da esquina. Então agora Pedro, agora Paulo, agora Tiago e os outros apóstolos falam, anunciam a volta do Senhor Jesus. Ele está voltando brevemente, não sei. Em Hebreus 9, 28 diz o seguinte, eu digo sempre que eu creio que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Há muita semelhança nas suas cartas com a carta de Hebreus. Então Paulo escreve, ou outro que tem escrito, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, por isso não tem missa. Missa é sacrifício. Jesus já foi o único
o eterno sacrifício, uma vez para sempre, não precisa mais, para tirar os pecados do mundo, para aparecer, ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, não montado no jumentinho, mas montado num cavalo branco, não ensanguentado em cima da cruz, mas agora em vitória, com escrito na sua coxa, escrito na sua capa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele aparecerá nas nuvens, aleluia! Mais de 318 vezes estão promessas sobre a vinda de Jesus. Jesus veio e dividiu a humanidade, mesmo aqueles que não queiram aceitar Jesus no mundo inteiro, mas tem que saber, antes de Cristo e depois de Cristo, aleluia! Então, queridos, Jesus voltará. Naturalmente, se ele vai voltar, então tem que ter alguns sinais. Capítulo 24 de Mateus, 21 de Lucas, 13 de Atos, ou melhor, de Marcos, e o Apocalipse, e Daniel, e Ezequiel. Há tantas referências ao Senhor Jesus. E naturalmente, ele, quando ele veio para os seus, e os seus não aceitaram, ele criou a igreja. E essa igreja agora é a dispensação da graça. Começou lá no Pentecoste e vai terminar quando a igreja será arrebatada para encontrar com Jesus. Ninguém vai ver. Num abrir e fechar de olhos. Pisca para mim. É nesse abrir e fechar de olhos que a igreja vai ser azeitada. 2 estarão numa cama, talvez um vai com ele e outro ficará. 2 estarão trabalhando, um vai desaparecer lá na roça. Ué, pastor, é de dia ou de noite que Jesus vem? Jesus vem de dia e de noite, no Oriente e no Ocidente. Aqui é um horário, e o mesmo horário, 24 horas depois é do lado de lá. E ele vai levar gente que estará dormindo e será arrebatado. Vai levar gente que estará trabalhando e será arrebatado. Aleluia, que coisas maravilhosas. Mas Jesus, no capítulo 24, os discípulos queriam saber a respeito das coisas que ele tinha falado. Jesus ia saindo do templo, um templo enorme, reconstruído e ampliado por Herodes. Não era aquele templo de Salomão. Já lá atrás, Zorobabel precisou reformar aquele templo. Mas agora, esse templo de mármore branco, feito por Herodes, para agradar os judeus. E quando Jesus vai saindo com seus discípulos, eis que os discípulos ali, muito metidos, dizendo: Senhor, olha o nosso templo, que coisa maravilhosa, olha que construções. Jesus disse: digo-vos que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribado. Que adianta aquele templo tão grande se eles não aceitaram Jesus no templo? Não adianta um templo sem Jesus. Nós somos o templo de Jesus. Aleluia. Então, Jesus fala aquela palavra forte, e eles saem dali, e uma hora depois eles já estão lá no Monte das Oliveiras, assentados ali. Eles perguntam para Jesus. Eles fazem 3 perguntas. Preste atenção, você que gosta de estudar escatologia. Essas 3 perguntas são a coluna vertebral da escatologia. Porque muitas pessoas estão pensando que quando Jesus voltar, vai ser o fim do mundo. Fim do mundo é quando você entra no supermercado e vê que numa semana as coisas dobraram de preço, e você pegando lá um óleo que alguns dias eram 2 e pouco e agora está quase 4, você diz: é o fim do mundo.
Mas fim do mundo, calma lá. Então, quando eles chegam lá no Monte das Oliveiras, eles fazem 3 perguntas para Jesus. Capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24 de Mateus. Senhor, quando serão essas coisas? A segunda pergunta: que sinais haverá da tua vinda? Ou haverá? E a terceira pergunta: e o fim do mundo? São 3 coisas em 3 épocas diferentes. A primeira pergunta: quando sucederão essas coisas? Que coisas? As coisas que o Senhor falou lá no templo, que não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava falando sobre o ano 70, quando o general Tito Romano, que mais tarde se tornou imperador, quando ele veio para Jerusalém a pedido do seu pai imperador, quando ele veio para Jerusalém para acalmar um pouco um motim que tinha ali, por causa de que tinham queimado uma casa de Deus. Não era o templo, era apenas uma sinagoga. E ele veio ali com um exército, cercou Jerusalém, e dali escaparam apenas 1000 pessoas, que foram para o monte. Lá no monte tinha, e tem até hoje, água. E eles ficaram lá, esse monte chamado Massada. E eles ficaram lá. Mas depois os romanos rodearam aquele monte Massada, não deixando ninguém descer para pegar comida. Ninguém saía para pegar comida. E eles praticaram um suicídio coletivo. A história registra que 5 pessoas escaparam. Outros historiadores disseram que foi apenas uma mulher. Mas alguém escapou para dizer: eles morreram todos. Hoje o judeu fala: pode rodear Jerusalém de inimigos. Nunca mais Massada, nunca mais covardia, nunca mais. E sabe que Jesus estava falando? Que no ano 70, o imperador Tito Romano, ali perto dos muros de Jerusalém, ele soube que as mulheres judias estavam assando os filhos para comer. E ele mandou que entrassem e destruíssem tudo. E como os soldados pensavam que debaixo do templo tivesse ouro ou prata, alguma coisa ali, eles começaram a revirar para não deixar pedra sobre pedra. Há muita coisa pouca, muito pouca coisa que está em Jerusalém ainda daquele templo, daquele passado. Esse templo que vai ser reconstruído, talvez nos próximos tempos agora, porque aquele templo ainda está na história escatológica, porque o anticristo, querendo ser Deus, vai ainda entrar naquele templo lá. Mas isso é uma história para a grande tribulação que há de vir sobre a terra. Pois bem, a segunda pergunta: que sinais haverá da tua vinda? Então você vai ver os sinais no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 21 de Lucas, no capítulo 13 de Marcos. Você vai ver lá em Timóteo. Você vai ver tantas coisas que estão acontecendo. Terremotos em vários lugares, tsunamis, o mar que está invadindo até no Brasil, o mar está invadindo. E esses dias mesmo a gente viu como isso aconteceu no Rio de Janeiro e lá no Rio Grande do Sul. Esse mar está terrível, vindo com ondas de 3, 4 metros. Então, e haverá terremotos, e haverá maremotos, vulcões que depois de 500 anos estão acordando. Estados Unidos está apavorado com um vulcão que pode acabar com um lugar muito grande de lá dos Estados Unidos, do lado da Califórnia. Pois bem,
Entre esses sinais que Jesus falou, ele falou sobre a guerra. No mundo já tivemos 14.000 guerras. Das maiores, em 1914, em 1939, quando eu nasci, as guerras mundiais. E as guerras agora? Haverá guerra. Agora não é mais só cidade contra cidade, nem mais nação contra nação, mas é reino contra reino, Oriente contra Ocidente. O presidente da França está ajuntando 10 nações. Eu não creio que aquelas nações todas, Dinamarca e a Inglaterra, porque essas nações que têm fundo cristão, elas não farão parte das 10 nações, dos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, dos 10 chifres do sonho de Daniel, capítulo 7, e Daniel, capítulo 2, do sonho de Nabucodonosor. Não. Por isso que a Inglaterra já saiu, e outros países haverão de sair também, porque só países idólatras, países que nem a França, que um dia colocou uma mulher num carro alegórico para dizer que não queria mais Deus na França. Aquela mulher chamava a deusa da razão. Mas um dia um médico, doutor Ristorino, ele foi chamado para atender uma mulher em estado de miséria. E ele chegou até um sótão de um bar, e estava lá uma mulher, se não estava mais desbotada, se não estava mais amarela, perto da morte, por causa do excesso de pintura que ela estava. E ele arriscou ainda uma receita para aquela mulher, perguntando-lhe o nome. E ela respondeu: eu sou a deusa da razão. Ai, França, você tem muito que apanhar por ter jogado Deus fora dos seus muros. Preste atenção. Então Jesus falou sobre aquele terrível levante daquele homem que veio sobre Jerusalém e destruiu tudo. Sabe de uma coisa? Diante do pretório de Pilatos, Pilatos estava assim. Aqui estava Jesus, já machucado, desfigurado, por causa daquela noite inteira. Jesus foi julgado à noite, a revelia da lei, sem advogado, a não ser a mulher de Pilatos, que estava atrás de uma cortina, e chamou e disse: não entres em julgamento com esse homem, porque esse homem é justo. E do outro lado estava aquele bandido. E Pilatos pergunta: quem que vocês querem escolher? Quem? E quem que eles escolheram? O ladrão, o bandido. E quando Pilatos pergunta: mas então o que eu faço de Jesus? Como os homens erram. Eles disseram: crucifica-o. Deveriam ter parado por aí. Mas eles disseram que o sangue dele caia sobre nós. Deveriam ter parado por aí. Mas eles continuaram: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E no ano 70, o sangue caiu sobre eles e sobre os filhos deles. Ali deu-se a dispersão dos judeus para o mundo inteiro, chamado em teologia diáspora, dispersão. Eles saíram para o mundo inteiro. Por mais de 1800 anos, os judeus ficaram fora da pátria, mas eles não perderam a religião, eles não perderam os costumes,
Eles não perderam a visão de que o Messias ainda tem que vir. Eles não perderam. E sabe de uma coisa? Eles um dia ainda vão aceitar Jesus. Não um por um aqui numa igreja, outro lá numa igreja, mas eles vão aceitar Jesus como povo. Mas isso é uma outra história da escatologia, lá no final da grande tribulação. Eu volto à terceira pergunta: e o fim do mundo? Fim do mundo? Jesus disse que vão acontecer essas coisas, estas, mas ainda não é o fim. Ele sabia que não era o fim do mundo. O fim do mundo vai lá depois da grande tribulação. Vai lá depois do milênio. Depois, quando o grande trono branco descer para julgar as nações e todas as pessoas da terra. Então, virá o fim. Olhe para mim. Os sinais estão se acabando. Os sinais já estão quase todos sendo cumpridos. Mas eu olho para o relógio de Deus, que é Israel. E agora eu queria que você tomasse nota desta palavra que eu vou dizer. Bolaines. Bolaines. Depois você olha no seu celular aí, no seu computador. Pequenos buracos, e aliás, bolaine quer dizer buraco. Pequenos buracos que estão acontecendo em volta do Mar Morto. Aquele mar, eu já fui algumas vezes em Jerusalém, 4 ou 5 vezes. Tudo ali perto do Mar Morto é sal. Tem uma montanha que vai daqui até lá em Massada, sal puro. Você pode pegar um pedacinho de pedra e colocar dentro do feijão. É limpa aquela pedra, de sal puro. Qualquer lugar que você cavar, é sal. Mas de repente o barranco cai. De 30 metros, 40 metros assim. E cai. E de repente começa a brotar ali água pura, com peixe. O Mar Morto não tem nenhuma ameba. E se algum peixinho saiu vivo de lá de cima do Mar da Galileia, que tem as tilápias lá, e vier pelo Rio Jordão, que vem cascavelando, até chegar no Mar Morto. Se algum peixinho daquele cair no Mar Morto ali, logo ele morre. O Mar Morto não tem vida, não tem árvores, não tem nada. Mais de 3.000 bolainos em volta do Mar Morto. Preste atenção. Mas o Mar Morto faz divisa com a Jordânia, do outro lado de lá. Como é que do outro lado de lá não tem bolainos? Mas preste atenção. Debaixo de Jerusalém, a engenharia de Israel, fazendo escavações para um subir, para um trem que ande por debaixo, porque Israel só tem trens que andam na superfície. Eles encontraram um rio debaixo de Jerusalém. Pega o seu computador e olha no seu computador. Descoberta de um rio em Israel. E você vai ver aquele rio com 80 metros de profundidade, com 30 metros de largura. Um rio caudaloso. E alguém quer pegar este rio e pensar que este rio é que vai chegar lá no Mar Morto. Porque há uma profecia no capítulo 47 de Ezequiel, que um dia águas que venham debaixo do trono, debaixo do templo, e quando essas águas chegarem lá no Mar Morto, o Mar Morto vai se tornar mar vivo, com peixe, com muito peixe, com árvores, com muita fartura. Eu não seria louco de
de pensar que esse rio seja aquele rio que vai tirar aquela salubridade do Mar Morto. Mas eu fico com uma interrogação. Mas aquele rio não pode descer para o Mar Morto. O Mar Morto está 400 metros abaixo do nível do mar. E esse rio que foi encontrado debaixo do templo, debaixo de Jerusalém, está ali represado. Mas uma coisa eu penso: quando Jesus voltar, ele vai pisar no lagar da sua ira. Lagar é um tabuleiro que eles cortam nas pedras de 20 e 30 centímetros e colocam ali os cachos de uva e depois colocam folhas da videira e depois eles pisam em cima para esmagar a uva, para sair aquele suco, aquele mosto, para fazer o vinho. Ali Jesus, em Jerusalém, foi pisado, esmagado, seu sangue saiu, e um dia ele virá, e ele vai pisar ali no Monte das Oliveiras, e a minha e a sua Bíblia dizem que aquele monte vai partir no meio, para o Oriente e para o Ocidente. De repente, quem sabe, aquele rio represado ali, que não pode passar por causa do empecilho que é o Monte das Oliveiras, aquele rio possa entrar ali, cumprindo-se a profecia do capítulo 47 de Ezequiel, e as águas daquele Mar Morto se tornarão águas vivas. Presta atenção, me acompanhe. Presta atenção, me acompanhe. As profecias se cumprem. E Jesus então agora vai levar a sua igreja. Pastor, mas a Bíblia diz que todo olho vai ver quando Jesus chegar. Calma. A vida de Jesus será em duas etapas. Vem na primeira etapa para os seus. Ele vai, como um imã, arrebatar a igreja. Mas Paulo diz que de modo nenhum nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados antes daqueles que morreram em Cristo. Então vai haver aquela ressurreição primeiro, e depois nós vamos nos ajuntar a eles, os ressurretos, e vamos subir até as alturas para nos encontrarmos com Jesus nas nuvens. Essa parte chamada parousia, fale comigo, parousia, é o encontro da igreja com Jesus. Aqueles que ressuscitaram, e presta atenção, haverá ressurreição em 3 etapas. Uma etapa é quando Jesus estava na cruz. A Bíblia diz que alguns túmulos se abriram e alguns foram ressuscitados. Mas Jesus é o primórdio. Jesus é o primeiro. Sabe por quê? Porque aqueles que ressuscitaram morreram outra vez. Lázaro ressuscitou, mas morreu outra vez. Mas Jesus não. Ele ressuscitou. E ali então é a primeira ressurreição. Sabe o que eu comparo isso? Você planta um pé de laranja, e antes de vir a safra, vem as primeiras laranjas. As primeiras laranjas. Depois vem a safra. A safra é o arrebatamento da igreja. E mais tarde, na grande tribulação, que haverá conversão também na grande tribulação, são aquelas laranjas que depois da safra ainda aparecem, os temporâneos, não é? Então vem em primeiro lugar. Então Jesus ressuscita. Aqueles que estão em Cristo, no seio de Abraão, aqueles que estão com Cristo no paraíso, ressuscitarão com um corpo
glorificado. Quem era cego não é mais. Quem não tinha suas pernas, agora tem. Corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos, vamos ter uma metamorfose, vamos ter uma transformação, quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, aquilo que é irreal se revestir de realidade. Então nós teremos um corpo transformado. Jesus tinha um corpo glorificado, não precisava mais comer, mas lá na praia da Galileia ele comeu pão e peixe lá, podia comer, não teria problema, mas seu corpo era glorificado. Ele podia atravessar uma parede, não precisava mais porta. Você vai ter um corpo glorificado, ou você vai ter um corpo transformado. Então Jesus encontra a sua igreja lá em cima, e ele fica naquele casamento de 7 anos. É a 70ª semana de Daniel, que não deu para eu explicar hoje aqui. 7 anos lá. Hoje um casamento em Israel dura 7 dias, por isso que o vinho acabou. 7 dias o pessoal bebendo, acaba o vinho mesmo. Então 7 anos. 3 coisas acontecerão lá em cima: o casamento de Jesus, que é as bodas do Cordeiro, capítulo 19 de Apocalipse. O que vai acontecer lá em cima? A distribuição dos galardões, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Então, a distribuição dos galardões. Esse aqui é um tribunal para os crentes, para os cristãos. Não é tribunal para levar um para o inferno, outro para o céu, não. Isso vai acontecer lá na frente. Aqui é só para os cristãos. Deus tem um livro lá, débito e haver. Tudo que você faz de bem, vai para o caderno. Tudo que você faz de mal, vai para o caderno. Você não perde a sua salvação porque você mentiu ali. Você não perde a sua salvação porque você caiu num pecado ali. Mas você perde os galardões. Aqui tem a contabilidade de Jesus, que não deixa passar nenhuma vírgula. Aquele copo d'água que você dá no seu portão, aquele prato de comida que você dá, vai para a sua página de haver, não é? Mas aquela mentira que você fez, aquele adultério que você fez, aquilo que você fez de errado, você pode saber que vai para a página dos débitos, dos descontos, dos seus galardões. E que mais? Então, a Santa Ceia. Jesus disse que tinha muito desejo de tomar a Santa Ceia, porque eu não a tomarei mais até aquele dia. Não sei onde Jesus vai ter tanto vinho lá em cima, tantos copos lá em cima e tantos pães. Mas ele que multiplica pão, multiplica copo, multiplica vinho. Se não tiver vinho, lá nas nuvens tem água, e ele transforma água em vinho para a grande Santa Ceia. Enquanto Jesus está lá com os 7 anos lá em cima, acontecerá aqui a grande tribulação, que é um capítulo que eu não vou falar mais hoje, porque não dá tempo. Essa grande tribulação, 7 anos, divididos em 3 anos e meio, 3 anos e meio, 42 meses, 1320 dias, 1360 dias. Você não pode fazer a conta de 1360 dias pelo ano de 365 dias do nosso calendário aqui. É o ano de Israel. O ano de Israel tem só 360 dias. Então, aqui é que aparecerá o anticristo. Eu quero terminar dizendo o seguinte: nunca pense, aquele é o Cristo, aquele é o Messias. Jesus disse que quando alguém chegar dizendo aquele é o Messias, aquele é o Cristo, cuidado, que os falsos profetas estão aí para marcar a vinda de Jesus, para marcar o dia da vinda de Jesus. Mas também outro erro, quando disser, este é o anticristo, aquele é o anticristo.
Quantos anticristos que já apareceram na história de Israel? Mais de 50. Ninguém pode dizer porque ninguém sabe. Não foi revelado ainda. Nós estamos vivendo a influência do anticristo. Isso sim. Mas ele não foi revelado ainda. Ele só será revelado na ausência do Espírito Santo, que por um pouquinho, como padrinho da igreja, levará a igreja até as alturas. Ele será revelado, porque a noite não pode ser revelada enquanto é dia aqui. Enquanto tem sol, não tem noite. Enquanto tem luz, não tem trevas. Então, nunca faça julgamento. Sabe por quê? Porque na Bíblia não tem dom de fiscal. Você não é fiscal. Você não tem nada de estar programando este ou aquele. Sabe disso. Mas eu quero dizer uma coisa com todo o coração. Preste atenção. Eu queria dar um conselho bem de pertinho para você. Esses dias você fica em casa sem saber o que faz, não é verdade? Às vezes não tem nem sono. Leia a Bíblia. Eu comecei a reler outra vez e estou agora começando, sabe onde? Nas cartas de Paulo. Romanos. Então você vai pegando cada um. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Então depois Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Leia. Quem sabe você lê uma carta inteira numa noite.